Durante a operação, e aí me fizeram outra pergunta, né, muito comum essa pergunta aparecer, por que eu pedi a prisão da Beth? Né? Indo logo direto ao assunto. Por que pediram a prisão da... Por que você pediu a prisão da Beth? Porque, primeiro, nós tínhamos, na investigação criminal, dos 75 identificados, e aí para o público entender direito, uns 58 eram qualificados. O que é isso? Qualificado quer dizer que eu tenho um nome completo, endereço, eu sei que aquela pessoa, né, X tem aquele nome Y, ou melhor, X. Exatamente. E os outros identificados, eu sei o apelido, tenho até foto, mas eu não tenho o nome todo, eu não tenho o endereço, então ele não está devidamente qualificado. E o objetivo da investigação era qualificar essas pessoas. E tinham várias pessoas no termo de declaração, do policial da ação controlada, que só tinham os nomes. Quem eram essas pessoas? As pessoas que ele se reunia para receber a droga, receber a arma, receber o dinheiro que era fruto daquele teatro de corrupção. O delegado está falando do policial infiltrado, tá, gente? Isso, quando eu falo da ação controlada, é esse vulgarmente chamado de infiltrado. Um ator. Exatamente. E ele, um policial ator, né? Porque ele fingia ser corrupto. Sim. E nessas reuniões que ele se encontrava com essas pessoas, estavam várias pessoas, inclusive mulheres. E dentre essas mulheres estava a Beth. Ocorre que o objetivo principal da investigação é qualificar, aí na hierarquia do tráfico, o alto escalão, depois o segundo escalão, e vai descendo. Eventualmente você consegue identificar ou qualificar um vapor, alguém de menos importância. Mas não são os alvos principais. Mas se eles são identificados, qualificados, eles vão entrar na operação. Eles vão fazer parte daqueles membros da organização criminosa. Até para fazer sentido, a organização ela tem, né, o chefe geral, os gerentes, supervisores, que ali tinha até supervisor. Supervisão. Né, porque tinha um cara, bateria, tinha um gerente do radinho, que era na verdade botava chip, o gerente do chip, que eles na verdade chamavam de atividade. O gerente da atividade. A atividade era o cara que recarregava os telefones com chips, né? Então essas pessoas, elas para existirem, tem que ter uns caras que estão mandando. Então, se você qualifica o alto escalão, obviamente que você vai encontrar também os vapores, eventualmente. E isso aconteceu também, né? E essas pessoas que faziam esse trabalho de favor para o tráfico, de recado, de levar uma coisa ou outra, de atrapalhar uma operação policial, faziam parte da organização criminosa e tinham essas funções na organização criminosa. Não eram as pessoas mais importantes, mas não deixa de ser criminoso. Mas é tão criminoso quanto os demais. Exatamente. E quando ocorre o desaparecimento do Amarildo, que é identificado como Boi, e só tem esse na Rocinha, naquela ocasião, ela aparece na delegacia para poder fazer o registro de desaparecimento. E nesse momento ela dá os dados dela e o policial ação controlada é chamado na delegacia para saber se aquela pessoa era a pessoa que ele já tinha se referido há 2 semanas atrás. Ele confirma, sim, essa é uma das pessoas que eu me reúno, que traz, que ajuda lá na entrega do material ilícito e, portanto, faz parte da organização criminosa. Então nós fizemos a qualificação dela, da mesma maneira que a declaração desse policial, junto com as interceptações, foi motivo para a prisão de 58, não tem razão de ser que fosse a prisão de mais 2 ou 3 pessoas que apareceram no final, e foram 3 pessoas que apareceram no final da investigação, incluindo a da Beth, e foram indiciadas 61 pessoas e pedida a prisão preventiva dessas 61 pessoas. E depois disso começou-se uma guerra jurídica para poder fazer com que essas pessoas fossem denunciadas. O próprio judiciário enxergou que o Ministério Público foi negligente, né, nessa não denúncia de tantos indiciados, até que o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, determinou que todos fossem denunciados, menos a Beth. Então, obviamente, que foi uma decisão meramente política, já que ela já tinha sido acolhida pelo próprio Ministério Público, na ocasião, aparecido em foto,
né, de que os direitos humanos iriam protegê-la, sem saber que ela era investigada. Mas depois que se descobre que ela fazia parte da organização criminosa, foi necessário se manter o discurso de que se protege pessoas que têm um marido desaparecido, que foi morto, e independentemente ou paralelo à investigação dele ter sido morto, e ainda que a justificativa da sua morte tenha sido a que foi dada, de tortura, ela não está imune à prática das atividades criminosas que ela fazia. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas se optou, uma questão política, de manter esses discursos para inglês ver, para que ela, enfim, continuasse sendo o símbolo, ou um dos símbolos das manifestações na ocasião, e símbolo da luta contra uma violência policial que estaria se sustentando, que se sustentou.